Sou o pastor Walter Villanova, pastor da Igreja Batista de Vila Augusta, em Guarulhos. Este é o nosso primeiro culto transmitido desta forma, em virtude de todas as circunstâncias e sujeitos, claro, a falhas, mas nós precisamos transmitir a palavra de Deus, precisamos meditar nela, precisamos adorar o nosso Senhor, e se não podemos fazer isto como igreja reunida, cada um em suas famílias, pode separar este momento e cultuar também cansativo. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos. O que eu separei para falar com os irmãos é algo que tem bastante a ver, inclusive, com a situação que nós estamos enfrentando hoje. E eu coloquei como título desta meditação dificuldade para obedecer. Poderíamos trazer aqui uma palavra de alento, uma palavra de consolo. É possível que nós não vamos deixar de ter oportunidades para fazer isso. Mas eu gostaria que esta fosse uma palavra de alerta a cada um de nós, em virtude de tudo que nós vivemos. Dificuldade para obedecer. Na semana passada, nós falamos nosso último culto lá na nossa sede, quando estou diante de Deus. Este é inclusive o texto que está no boletim que eu transmiti hoje. E nós lemos Isaías 57, verso 15, que diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. E nós vimos na semana passada que Deus habita em um alto e sublime lugar, um lugar que, se não fosse por sua providência, nós jamais poderíamos, inclusive, estar em contato com Ele, mas Ele é Deus transcendente, mas também imanente. Ele está conosco. Deus se relaciona conosco. A palavra de Deus, ela é providência de Deus para que nós saibamos o que Ele deseja de cada um de nós. Então, em virtude disto, nós vamos falar um pouco sobre dificuldade para obedecer. Como vamos começar este assunto? Todos nós notamos como o ser humano tem dificuldade para obedecer. Como você e eu temos dificuldade para obedecer. O ser humano tem dificuldade para obedecer muitas vezes e ele só obedece muitas vezes quando é forçado. No verso 1, Deuteronômio 28, verso 1. Como eu estou transmitindo isto ao vivo e ainda não domino todas as ferramentas, não consigo colocar para os irmãos aí, para que vejam na tela o verso, mas enquanto eu falo, aqueles que estão com suas Bíblias podem localizar ou no seu celular. Deuteronômio 28, verso 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, e Moisés ali está falando ao povo de Israel, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor,
o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Percebam que grandiosa promessa de Deus para o seu povo. Israel não obedeceu e sofreu muito ao longo de sua história. Nós sabemos disso. Os inimigos que Deus levantou contra Israel, seu povo. Eu quero frisar isso. No Antigo Testamento, o povo de Israel era o povo de Deus. Hoje, a Igreja de Cristo é o povo de Deus. Todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, este é povo de Deus, seja judeu ou não. Israel não obedeceu e sofreu muito ao longo de sua história. Jesus, lá em Mateus 7, no verso 21, ele diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Antigo Testamento. Fazer a vontade do Pai é obedecer ao Pai. E Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz de meu Pai, a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o que Jesus está dizendo? Fazer a vontade do Pai é obedecer ao Pai. Agora, de que forma é esta obediência? Lembre-se do nosso assunto, dificuldade para obedecer. A Bíblia valoriza a obediência por amor. A Bíblia não valoriza, não dá ênfase na obediência por obrigação ou por medo. Muitas pessoas estão obedecendo nossas autoridades hoje por medo. Não é nem pela conscientização, não é por amar as pessoas, mas por medo de repente serem atingidas pelo vírus. Muitas pessoas, então, elas obedecem porque têm medo. Mas o amor, ele é evidenciado por atitudes. A primeira carta de João, no capítulo 3, fala bastante sobre isto. Isso significa o quê? Que amar a Deus implica em obediência. O que eu posso dizer? Eu posso dizer para você agora. Amar a Deus implica em obediência. Você obedece a Deus? Posso até mudar a pergunta. Você ama a Deus? Se ama, obedece. Se não obedece, está mostrando, provando inclusive, que não ama. O amor é evidenciado por atitudes. Dificuldade para obedecer. Vamos falar um pouco sobre empecilhos à obediência. Há vários. Todos os empecilhos, todas essas dificuldades para que nós obedeçamos, estão ligadas à nossa natureza pecaminosa. Eu quero listar apenas quatro motivos pelos quais as pessoas têm dificuldade de obedecer. Obedecer no sentido geral. Aqui não necessariamente estou falando de obediência a Deus. Mas os 4 motivos de desobediência, ou seja, das pessoas terem dificuldade em obedecer, são: primeiro, orgulho. Há outros, mas eu vou citar 4. O orgulho é aquela soberba, aquela dificuldade de submissão que muitas pessoas têm, porque obediência implica em submissão àquele a quem você obedece. Os orgulhosos não gostam de obedecer,
Porque eles têm dificuldade de se submeter. Você é orgulhoso? Você tem dificuldade em obedecer. Segundo, egoísmo. Há pessoas que têm dificuldade para obedecer porque elas querem que a sua própria vontade seja feita. Elas pensam, portanto, apenas em si mesmas. E dependendo do tipo de ordem ou orientação que nós recebemos, se aquela orientação for contrária à nossa vontade, e se nós pensarmos apenas em nós mesmos, nós vamos desobedecê-la. Orgulho, egoísmo. Terceiro motivo que eu quero trazer, fraqueza. Há pessoas que não dominam a própria carne, não dominam os próprios desejos, não têm autocontrole. Então elas desobedecem nem tanto porque querem desobedecer, mas porque não conseguem obedecer. E o quarto motivo que eu quero trazer aqui, ignorância. Há pessoas que não obedecem por ignorância. E quando nós trazemos isto para a palavra de Deus, para a nossa vida espiritual, nós lembramos aqui de Oséias 4, verso 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ignorância é falta de conhecimento. Será que algum de nós se identifica com um desses quatro, pelo menos? Há outros motivos. Você se identifica com algum desses motivos para, agora falando do nosso relacionamento com Deus, falando da necessidade de uma reconciliação, inclusive, com Deus. Você se identifica com algum desses motivos para não obedecer ao Senhor? Orgulho? Você não quer se submeter a Ele? Egoísmo? Você quer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus? Fraqueza? Você acha que não consegue e não se coloca nas mãos de Deus para que Ele te dê poder para isso? Ou ignorância? Você não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia. Está aqui a minha, olha, minha Bíblia, palavra de Deus. E por isso você peca, por isso você não obedece ao Senhor. Você se identifica com algum desses motivos para não obedecer ao Senhor? Precisa tomar cuidado em relação a cada um deles. Bem, falando sobre estas dificuldades para obedecer, nós podemos, indo à palavra de Deus, lembrar de uma situação que existia lá com o povo de Israel. Os versos 45 e 46 de Levítico 13 trazem uma ordem de Deus para o povo de Israel. Nós vamos falar um pouco sobre este mandamento, esta ordem de Deus, e assim nós vamos caminhar já para o final desta palavra. Não pensem que já está terminando, não. Nós vamos caminhar para a última parte. Levítico 13, versos 45 e 46. Moisés, ele estava transmitindo ao povo de Israel vários mandamentos de Deus. Eles tinham saído do Egito, estavam indo para a terra que Deus lhes havia prometido. Pela primeira vez, eles seriam uma nação organizada. Nós somos seres sociais, nós precisamos de leis civis para podermos conviver em sociedade. O povo de Israel, o povo de Deus, também precisava de leis cerimoniais, leis religiosas, para poderem prestar o seu culto a Deus. E leis morais, leis que se relacionam ao certo e ao errado, porque o nosso Deus, ele é um ser moral e ele quer que nós também nos submetamos a ele nessa questão. A questão das leis morais, os 10 mandamentos, por exemplo.
Então, Levítico 13, versos 45 e 46, tem bastante a ver com o convívio do povo de Israel como nação, como povo, convívio social, algo que nós estamos enfrentando bastante no presente momento. Eu estou começando a me empolgar e estou querendo pregar. E nós vamos caminhar aqui com esse texto para o final, senão eu vou me empolgar e vou esquecer do tempo. Levítico 3, 45 e 46, acho que já deu tempo de todo mundo aí se encontrar. Diz assim, de acordo com a NVI, eu estou usando a nova versão internacional para transmitir aos irmãos essa palavra. Ó, recebi uma mensagem aqui. Pode pregar! Quem ficar, foi a Juliana Peixoto que falou isso aí. Quem ficar leproso, diz o texto, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Roupas rasgadas, descabelado. Alguém poderia perguntar, por quê? Para fácil identificação. Ali está um leproso e as pessoas manteriam distância dele. Então, essa era a orientação de Deus através de Moisés. Eles deveriam se apresentar de forma diferente para que as pessoas ficassem distantes deles. E eles deveriam ser afastados, deveriam ser isolados. E era assim. O povo de Israel, neste item, obedeceu o Senhor. Inclusive, quando Jesus esteve na terra, quando Jesus pisou ali em Jerusalém, na Galileia, em Samaria, na Judéia, ele se encontrou com leprosos e curou leprosos, inclusive. Agora, o povo de Israel não sabia, não havia a ciência que nós temos hoje, o conhecimento que nós temos hoje. Lembre-se de um daqueles itens, e de Oséias 4:6. O povo, ele é destruído por falta de conhecimento. O povo de Israel não sabia de contágio, não sabia o que é vírus, não sabia o que é bactéria, não sabia que uma doença pode ser transmitida a outra pessoa, não fazia a menor ideia. E Deus não iria gastar tempo explicando isso para eles. Eles não tinham condições de entender, não tinham avançado ainda nesse sentido. Então o povo de Israel não sabia por que os leprosos deveriam ser considerados impuros. Nem imaginavam o que seria contágio. Deus nem sequer fala sobre isso. Deus fala, o leproso é impuro, deve ficar afastado de vocês. E o que Deus usa, inclusive como argumento, é que ele é um Deus santo. E traz esta situação para ensinar ao seu povo santidade. Inclusive, a lepra era símbolo de pecado por causa disso. O povo de Israel também não entendia o porquê do isolamento. O verdadeiro motivo, eles não sabiam. Mas eles obedeceram porque Deus mandou. Não sabiam, mas obedeceram, porque Deus mandou. Em vários aspectos, como nós já falamos, Israel desobedeceu ao Senhor e enfrentou aí as consequências em virtude disso, mas não sobre o isolamento dos leprosos. O que nós aprendemos com essa experiência de Israel, e inclusive com esta ordem de Deus
que sabe todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. Ele sabe das bactérias, sabe dos vírus, sabe o que nos faz mal, o que nos faz bem. Deus domina todas as circunstâncias, todas as situações. Nós não dominamos todas as situações, inclusive esse coronavírus aí ainda é um pouco desconhecido, tanto que estão aí estudando para encontrarem o remédio ideal ou vacina para combater esta pandemia. Bem, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o povo de Deus também adoece. Temos de falar isto. Há servos de Deus que pensam que o povo de Deus não adoece. O povo de Israel era o povo de Deus e havia leprosos entre eles. O povo de Deus também precisa fazer sua parte. Nós aprendemos neste acontecimento que os leprosos precisavam ficar isolados. Aprendemos aqui que o povo de Deus não pode ser orgulhoso, ele precisa aprender a obediência, se for este o caso. Obediência a Deus, obediência à liderança, obediência às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Quantos de nós somos orgulhosos ou porque não concordamos num ou no outro aspecto? Nós não obedecemos às autoridades. O povo de Deus não pode ser egoísta, não pode pensar apenas em si mesmo. Vamos falar aí da saudade que nós estamos, do pai, da mãe, dos nossos idosos, mas precisamos lutar, resistir ou tomar as devidas precauções e não dar vazão apenas ao que eu chamaria aqui de egoísmo, apenas satisfazer a minha vontade de matar a saudade. Este não é o momento. O povo de Deus não pode ser egoísta. O povo de Deus não pode ser fraco nessa hora. Precisamos resistir. Precisamos, inclusive, fortalecer outras pessoas neste momento. O povo de Deus não pode ser ignorante. Há pessoas que dizem: Deus não vai deixar isso acontecer com o seu povo. Mas nós já falamos antes aqui, o povo de Deus também adoece. Isso significa que nós temos a nossa parte para fazer. Nós temos nossa responsabilidade. Deus está conosco. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Deus está aqui comigo, Deus está aí com você. Temos visto e ouvido muitas pessoas citarem o Salmo 91, o Salmo 46. Há muitos versos na palavra de Deus sobre a proteção de Deus, sobre o esconderijo que nós temos em Deus, o poder que Deus nos dá. Tudo isso é verdade, mas Ele nos dá tudo isto também com responsabilidade, para que nós façamos a nossa parte e não demos mau testemunho. Então temos nossa responsabilidade, Deus está conosco, Jesus está conosco. Então apenas duas coisas mais para nós terminarmos. Já me referi aqui à lepra, que ela era símbolo de pecado para o povo de Israel. Já disse aqui também que ele curou alguns leprosos. O que eu quero falar agora? Esses leprosos, quando eles foram curados, eles voltaram ao convívio de seus familiares e sociedade. Quero aproveitar aqui para falar deste símbolo da lepra como
pecado, porque a Bíblia compara aquele que se afastou de Deus. Lá no início, nós somos concebidos em pecado, no sentido de pecado original. Então, o homem precisa se reconciliar com Deus. Isso é feito em Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a pessoa crê em Jesus e o recebe como seu Salvador pessoal e passa a servi-lo como Senhor, essa pessoa se torna nova criatura, ela pertence a Cristo. Numa metáfora, numa comparação com o leproso, ela era impura, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ela foi, no sentido espiritual, curada. Ela pertence a Cristo agora. O leproso, ele tinha vestimenta rasgada, cabelo todo assanhado, para que as pessoas o identificassem e não tivessem contato com ele. Você, antes de Cristo, tinha uma vida diferente da vida que você tem hoje. Se você não é mais, nessa comparação, leproso, você não pode viver como um leproso, não pode viver de forma impura, de forma que desagrade a Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. Então, se você está afastado dos caminhos de Deus, voltando para Ele, ora, você deixa a vida de leproso de lado. Você foi lavado, você foi purificado. E este número 1 nos leva aí ao segundo ponto. Como aqueles que eram leprosos deixaram os hábitos de leprosos, deixaram a vida de imundos. Quando alguém entrega a sua vida a Cristo, deixa a vida de pecado, vem para a comunhão com Cristo. Agora, o segundo ponto. Nós estamos numa situação bem semelhante, mas em virtude de tudo que está acontecendo no mundo. Então, nós estamos aí em hábitos de isolamento por causa do que está acontecendo no mundo e podem crer, é resultado de pecado. A palavra de Deus fala sobre isso. Porque as enfermidades, as doenças, as epidemias, elas são, e nós sabemos disso, uma das consequências do mundo ter se afastado de Deus. E lá em Apocalipse 6, na abertura dos selos, lá começa com os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro representando o engano, o segundo representando as guerras, o terceiro representando a fome, que é decorrente muitas vezes das guerras, e o quarto representando a morte, que também é decorrente de tudo isto, inclusive as epidemias, as enfermidades que vêm num estado de violência, de guerra, de fome, de escassez. Tudo isso é consequência, sim. Para Deus não é novidade. Ele tem tudo sob controle, inclusive já nos fez saber disso. Nós estamos hoje isolados por causa disso, porque a lepra, espiritualmente falando, assola o mundo. Agora, nesse segundo item, o que eu quero dizer? Isso vai passar, não sabemos o que vem depois. Mas vai chegar um momento em que nós, Igreja de Cristo, não vamos mais ser atingidos pelo sofrimento do mundo. Lá, depois dos selos, vem as trombetas e as pragas. Se você for lá, depois do capítulo 6, nas trombetas e nas pragas, você vai ler lá que este castigo, os que vierem, as chagas, por exemplo, Apolion, aqueles seres demoníacos que vão atormentar, tudo isto é só para os ímpios, para aqueles que, espiritualmente falando, preferirem continuar leprosos. A igreja de Deus não vai ser atingida. Por enquanto, nós, porque estamos no mundo, inclusive, estamos também sob este sofrimento e precisamos tomar o devido cuidado. Bem, o que eu quero falar aqui? Este momento vai passar e quando passar, não fique tentado a não ir mais
a comunhão com seus irmãos lá na sua casa de oração, lá no templo, na sede onde você se reúne com seus irmãos em Cristo. Não fique tentado a assistir tudo por internet, outros cultos que seja, porque o corpo de Cristo, ele existe para estar em comunhão. Jesus é a cabeça e cada um de nós membros do corpo de Cristo. Não dá para os membros do corpo de Cristo estarem separados. Então, esta é uma situação emergencial em virtude da nossa responsabilidade e, inclusive, obediência às autoridades, amor ao nosso semelhante, testemunho àquele que não conhece a Cristo também. Mas este momento vai passar. Você precisa voltar à comunhão local. Precisa receber o alimento ali junto com os demais. Precisamos trocar experiências, orar uns pelos outros, nos consolar uns aos outros. Quando isso terminar, voltemos à comunhão presencial com nossos irmãos. Não vamos nos acostumar ao isolamento, porque esta é a experiência do leproso. Esta é a experiência do pecador que não quer saber de Deus, não quer saber da casa de Deus, não quer saber de estar com o Senhor, não quer saber de glorificá-lo, não quer saber de honrá-lo. Se você é um destes e tem dificuldade em relação àqueles 4 itens que eu falei, o orgulho, o egoísmo, a fraqueza e a ignorância, trabalhe isso na sua vida. Venha para Jesus. Se você pertence a Cristo e está afastado, abra o olho. Cada dia mais está claro que nós estamos vivendo os últimos dias da Terra. Pelo menos o princípio de dores. As coisas não vão melhorar. Mas nós temos o Senhor. Nós temos a esperança viva de estarmos com Ele na eternidade. Quero terminar esta transmissão, quero terminar esta palavra. Então, eu chamo a atenção de cada um dos nossos ouvintes, dos participantes deste culto, para que se identifique em que situação você se encontra, para que se acerte com Deus, olha, o mundo está aí oferecendo muitas alternativas para você dentro da sua casa. Alternativas de filmes, alternativas milhares aí para te entreter. Fique com Deus. Aproveite mais para ler a palavra de Deus, para fazer estudos, para orar. Volte com seus familiares àquela comunhão que há muito ficou para trás, porque o mundo estava nessa loucura toda. Percebam os bons aspectos e muita gente tem falado sobre isso. Vamos aproveitar esses momentos para orar, para ler e estudar a palavra de Deus, para meditar sobre a vontade dele para cada um de nós. Amém?